deixa, né, Jesus? Falei, vamos falar para frente, assim, né? A gente ficou meio borocochô. Falei, irmão, assim, nós somos gente de fé, né? Então vamos seguir, né? Vamos seguir. Nós queremos hoje começar uma nova série de mensagens, de reflexões. Eu quero convidar você, então, para os próximos 5 domingos, nós percorrermos, né, um pedaço, né? Nós não vamos expor todo o livro de Neemias, mas nós queremos olhar para uma parte muito importante do livro de Neemias que define o livro de Neemias. Na verdade, na última mensagem nós vamos apontar uma visão geral dos capítulos finais. Não iremos expor literalmente aí os capítulos finais, mas estaremos juntos aí olhando esses primeiros 6 capítulos e uma parte do capítulo de número 7. Então, nos próximos 5 domingos, nós vamos olhar e aprender a ouvir de Deus com Neemias. E o tema da nossa série de mensagens é coragem para murar. Vamos repetir? Coragem para murar. Você já teve que murar alguma coisa aí? Eu lembro meu pai e minha mãe, num desses momentos de grande chuva aí, eles tiveram que refazer o muro no fundo da casa. Joinville é parecido, parte de Joinville é parecido também aqui com Marília, que tem várias construções em nível, né? Então, e aí eles descobriram nessa grande chuva que o vizinho, quando fez, né? Então, o proprietário da casa, quando fez a parte do muro, não fez bem feito, né? E aí choveu muito, encheu, né, a parte de cima da casa, lá, a parte do muro, não deu tempo de vazar, e de repente, meu pai tinha uma cancha de bote bonita, lá tinha a salinha de oração. Deus tão poderoso que a sala de oração ficou, não caiu. Mas caiu o muro, caiu, né, toda o que ele tinha feito, o varandão, desmanchou a cancha dele de bote lá e tudo. Aí foram descobrir, não tinham feito uma boa estrutura do muro, ou seja, a hora que a água fez aquela pressão na parte de cima, não aguentou e foi muro abaixo. Tiveram que refazer o muro. Eu não sei se você já comprou um terreno e precisou pelo menos fazer o muro. Compra uma casinha, não vê a hora de fazer o muro. Eu me recordo de um presbítero, grande amigo meu, foi meu padrinho de casamento. Ele chama Sérgio Araújo, o apelido dele é Birujo, né? E eu lembro que ele então comprou a casa, começou a murar a casa, né? E aí ele fez os tijolos, fez aquele primeiro chapeamento assim, para depois passar o reboco no muro, né? Então, levantou, passou aquele, né, só aquele chapeamento assim, aí ele perdeu o emprego. Trabalhava numa grande empresa, foi anos muito difíceis que ele viveu. E aí eu lembro, a gente ia na casa do Birujo lá e estava o muro incompleto, né? Só naquele chapeado. Depois de muitos anos, uma das alegrias dele ao se aposentar e depois conseguir melhorar um pouco de jornada profissional foi concluir aquele muro, que aí no dia a dia não sobrava, né, para terminar o muro pode ficar do jeito, mas tinha muro pelo menos. E é isso que nós queremos refletir sobre murar, coragem para murar. Por que coragem? Porque aqui é uma disposição pessoal. Nós vamos olhar para Neemias, aprender com Neemias nesses 5 domingos sobre essa disposição intencional nossa, ou seja, que não é natural, nós não muramos naturalmente, nós não cuidamos naturalmente do que nós vamos refletir. Então abra comigo a sua Bíblia no livro de Neemias. O livro de Neemias, em nossas Bíblias, ele está separado, né, do livro de Esdras e Neemias. No texto original, Esdras e Neemias são um único rolo, né? Então, se você for, né, para os documentos bíblicos, né, eu digo assim, da Bíblia judaica, você tem lá apenas o livro de Esdras. Então, não é que eles não têm Neemias, é porque, na verdade, Esdras e Neemias é um livro único. Nós separamos exatamente porque você compreende essa história separada. Se você olhar para o primeiro verso, está ali, estas são
as memórias de Neemias, filho de Acalias, né? Então, Neemias 1:1, ele já começa dizendo, então, ao entendermos que aqui nós temos uma história nova, mas vamos perceber também que ao longo da história as histórias se cruzam, né? Nós vamos ter Esdras aparecendo no livro de Neemias, mas nós identificamos que eles tiveram ações diferentes. Esdras, Deus levantou para restaurar o templo. Isso, ele viaja, ele sai da Babilônia 13 anos antes de Neemias. 13 anos depois, Deus então vai levantar Neemias. Então, queria que você acompanhasse comigo a preocupação de Neemias a partir do verso aí, primeiro, parte B, que a gente chama, né? No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Vamos lembrar então que nós temos Judá aqui como o que sobrou de Israel para ser restaurado. A parte norte, que era o reino do norte, que era chamado Reino de Israel, essas 10 tribos, já tinham sido dominadas e perderam a sua identidade diante do poder assírio, né? Então, nós temos a queda do reino do sul, que é o reino composto aí por Judá e Benjamim, ou seja, que eles então vão permanecer, mas vão cair sobre o poder babilônico. Por isso a expressão aqui, eles vieram de Judá. E é exatamente por essa razão que nós chamamos de judeus. De judeus, religião judaica. Então não é uma religião israelita, é uma religião judaica, é judaísmo, eles são judeus. E isso a partir então desse 5º século antes de Cristo. Então antes disso não existe judaísmo, né? Então o judaísmo ele nasce desse conceito, dessa restauração do Estado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Houveram 3 grupos de retorno, né? O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as tuas alianças de amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, ouve a minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecados contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração desse teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Lembrando aqui, copeiro então era aquele responsável, é um alto funcionário de alta confiança, responsável por experimentar a bebida que é servida ao rei. Então ele está sempre diante do rei, ele sempre está próximo e tem essa responsabilidade. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste?
Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruína, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei: quanto tempo ficaria ausente? E ele atendeu ao meu pedido. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles me permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores da província oeste do rio Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Mas quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam de minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Quando nós olhamos para essa passagem, a primeira questão que nós temos que definir e entender são a importância dos muros. Quando nós falamos de muros, do que nós estamos tratando? Muitas vezes nós olhamos para essa jornada de Neemias, e é interessante que muitas vezes as pessoas acham que Neemias é apenas um bom construtor. Na verdade, Neemias também é um dos principais manuais de oração da Bíblia. Talvez mais do que um manual de liderança, é um manual de oração. Ou talvez então seja uma coisa só, né? O manual de um líder que ora. Então, assim, como liderar orando e como orar liderando. Então, nós precisamos entender a questão dos muros. Aqui, na verdade, nós não estamos falando apenas de muro, nós estamos falando de muralhas. E isso definia a vivência, a existência nesses tempos. Hoje, para nós, muito do muro tem um aspecto negativo. Um certo poeta afirmou muitas vezes que assim, há muros que só a paciência irá derrubar, há pontes que só o carinho irá construir. Então hoje, por conta até da nossa própria realidade social e por não vivermos essa em si necessidade das muralhas, nós temos uma visão negativa dos muros. Mas um primeiro aspecto importante dos muros e das muralhas, nós ainda entendemos que muros têm a ver com propriedade. Muros têm a ver com responsabilidade. Muro tem a ver com esse limite. E tem a ver com limite, então, que ele subentende tanto propriedade como responsabilidade. Porque o que está ali dentro dos muros representa, então, o que é a cidade. Por exemplo, se você está fora do muro, você está fora da jurisdição da lei. Há uma lei para o que acontece dentro dos muros e uma lei para o que acontece fora dos muros. Ou seja, o que está dentro da minha responsabilidade ou fora da minha responsabilidade. Não é minha responsabilidade. E isso tem a ver com aquilo que me pertence, que é propriedade, ou seja, o povo que ali está, quem ali mora, a quem que eles pertencem, quem está ali, a quem eles estão ligados, qual que é, então, essa identidade. Então, os muros, eles estão relacionados ao nosso conceito de identidade. Eles nos conferem limites, nos conferem
responsabilidade, eles nos dão esse conceito de propriedade. Então, quando nós estamos falando de muros, nós estamos falando de identidade. Claro que também, ao falarmos de muros, que é o conceito mais simples que nós temos, nós estamos falando de proteção. Nós precisamos de proteção. Os muros estavam ali para proteção, para segurança. Ou seja, morar dentro dos muros era símbolo de segurança. Por isso que as casas mais caras eram as casas dentro dos muros. A gente tinha nesse contexto dois tipos de casa. As casas que eram dentro dos muros e fora dos muros. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Levítico. No livro de Levítico, nós temos aqui uma foto, né? uma imagem aqui dessa realidade, embora não era a intenção aqui, mas ela representa essa condição que era natural para ele. Levítico capítulo 25, o texto aqui ele está falando sobre propriedade, né? Então ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre casas. Versículo 29, Levíticos 25, 29. Quem vender uma casa dentro de uma cidade murada, terá por um ano completo o direito de comprá-la de volta. Durante esse ano, o vendedor poderá resgatar a sua casa. Apertou, você vendeu a casa, você tem o direito, né? Ou seja, de resgatar a sua casa que você conseguiu comprar dentro dos muros. Mas se não a comprar de volta durante esse primeiro ano, a venda dentro da casa murada não poderá ser revertida. A casa se tornar propriedade permanente do comprador. Não será devolvida ao primeiro ano, durante o ano do jubileu, que era esse ano que todas as propriedades voltavam aos seus proprietários originais. Versículo 31. Já uma casa num povoado, num assentamento sem muros ao redor, será considerada uma propriedade rural. Poderá ser comprada de volta a qualquer momento e será devolvida ao primeiro proprietário no ano do jubileu. Ele está explicando que essa propriedade rural, ou seja, e ele explica, é uma propriedade sem muros. Então você imagina que você tem essa convivência social, você tem essa realidade dentro dos muros da cidade, e você tem essa realidade rural, ou seja, que é aqui ao externo, né, fora dos muros da cidade. Então essa é uma realidade que a gente tem. Abra comigo também em Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Nós temos muitas referências a muralhas, a muros. As principais delas estão no livro de Josué. E aí vocês vão me ajudar a cantar. Não, hoje vocês não querem cantar, não, né? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. E o quê? E as muralhas ruirão, subam os montes devagar. Pam, pam. Então assim, a gente tem muitas referências em Josué por conta das muralhas de Jericó. A gente tem muitas referências em Neemias por conta da reconstrução dos muros. Nós vamos ter uma referência também no Apocalipse, né? Ou seja, o Apocalipse vai descrever lá a muralha que vai ter, o muro que vai ter, que é um muro maravilhoso, né? Que é feito de jaspe, né? Então, mas olha comigo em Ezequiel capítulo 22, versículo de número 30. Procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. A gente tem esse texto como é um texto, pessoal que tem contato maior com oração, com intercessão, esse de se colocar na brecha, ou seja, alguém que reconstruísse, que fechasse esses buracos, tudo isso que existia na muralha. Salmo 18, 29, né? Eu podia até pedir para vocês ficarem de pé agora, né? Então assim,
essa aqui. Muita gente nem imagina que isso aqui era que esse corinho é um versículo bíblico. A alegria está no coração. Não, mas não é essa parte, tá? Né? Mas tem a segunda parte, né? Como é que a segunda parte do alegria está no coração? Posso pisar numa tropa e saltar nas muralhas, aleluia. Aí, Salmo 18, 29. Abre aí, Salmo 18, 29, né? Salmo 18, 29, nós temos essa expressão, né? E aqui tem a ver com vitória, né? Salmo 18, versículo de número 29. Com tua força posso atacar qualquer exército, tropa. Com meu Deus posso saltar qualquer muralha. Não é nem Deus vai me dar tanta força que eu não vou nem derrubar as muralhas. Eu vou saltar um sônico aqui, né? Então aqui, não tem muralha que me segure, não tem exército na minha frente. Essa expressão do Deus que fortalece e dá força, ou seja, posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Tem gente que até chora de lembrar, né? Ai, quando eu era jovenzinho que eu cantava essa música. Não precisa chorar não, vamos lá. Então, agora um último verso que eu queria olhar com você, Números capítulo 35, versículo de número 4, número 35, versículo de número 4. Então, nós estamos olhando para esses conceitos, né, do que é a muralha. Então, eles estão relacionados com identidade, eles estão relacionados com responsabilidade, eles estão relacionados com proteção. Números 35, versículo 4, diz assim: as pastagens reservadas para os levitas ao redor dessa cidade se estenderão em todas as direções por 450 metros, a partir dos muros da cidade. Tanto que ele vai dizer, meçam 900 metros fora dos muros em todas as direções, com a cidade no centro. Esta será a área de pastagem das cidades. Aqui o contexto é cidades de refúgio. Por que é importante nós observarmos isso? Porque quando nós olhamos para o conceito de muralha e nós lembramos que não é apenas proteção, não é apenas segurança, ou seja, não é sobre quem vem contra mim, não é apenas eu me protegendo, mas que as muralhas representam também a minha responsabilidade, o que eu tenho de responsabilidade, os limites da minha responsabilidade. Muda o meu conceito de muro, né? Muda esse conceito. Por isso que quando a gente olha para Zacarias 2,5, ele diz assim: eu serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Deus está dizendo assim: eu vou colocar esse muro de fogo, ou seja, dentro de mim, ou seja, eu protejo e eu tenho responsabilidade com o meu povo, eu ajo em direção ao meu povo, né? Ou seja, aqui nós temos um conceito importante. Então vamos gravar isso. Muro tem a ver com identidade, ou seja, quem nós somos. E isso assim, nós nos protegemos com o muro e nós identificamos nossas responsabilidades com os muros. Quais são os muros da nossa vida? Se você pensar num casamento, ou seja, como é que eu protejo o meu casamento? O que é que protege o meu casamento? E quais são os limites das minhas responsabilidades dentro do casamento? Quando eu penso na minha vida financeira, ou seja, o que define, né, a minha vida financeira, ou seja, como que eu me protejo? Onde é que eu ponho esses muros da minha vida financeira que me protege? E aonde eu entendo que são as minhas responsabilidades? O que até aqui ainda é minha responsabilidade. Ou seja, quando a gente define muros na vida financeira, isso nos dá saúde, isso nos dá leveza, isso tira de nós um peso. Porque quando eu não tenho um muro, eu não sei até onde vai a minha responsabilidade, isso me deixa ansioso. E muitas vezes as pessoas põem cargas sobre mim que não são minhas, mas porque não foram estabelecidas divisas, não foram estabelecidos muros. Relacionamentos de pais e filhos onde não há muros, ou seja, até onde vai a responsabilidade de um pai? Até onde vai a responsabilidade da mãe? Eu fui por 15 anos pastor de jovens.
E eu vi o quanto que, me perdoem aqui, eu vou falar dos dois para não ser desigual aqui, mas vou começar falando das mães. Eu vi o quanto que uma mãe que mima, que não deixa o filho crescer, destrói um filho. Porque não foi estabelecido um muro. E como é difícil quando o filho tem que construir o muro, para dizer, aqui sou eu. Ou seja, não é sua responsabilidade mais, aqui é minha vida. Ou seja, quando os pais não conseguem estabelecer isso e perceber isso, ou seja, eles continuam, ou seja, entendendo que o filho é sua responsabilidade, não deixa o filho crescer, não deixa o filho amadurecer. Ou seja, entender disso. Ou então os pais que são negligentes, que esquecem que os filhos ainda estão dentro do seu muro, que ainda são suas responsabilidades. A gente tem esses extremos aqui, dos pais que esquecem dos muros, ou os pais que não conseguem construir e identificar os muros que existem do crescimento. Tem pai também, ou seja, e aqui estou falando do homem, né? Do pai homem, que, ou seja, quando ele não consegue estabelecer um relacionamento saudável com a sua esposa, né? Ou seja, hoje de manhã eu falava na congregação do Figueirinha, e eu dizia isso, nós temos duas manifestações da distorção do homem, né? Como Deus nos criou. Ou esse homem se torna ogro, ou seja, que ele não sabe lidar com a sua força e com a sua autoridade, ou seja, no uso da força e da sua autoridade. Ou ele se torna um banana, né? Ele também não sabe lidar com a sua força e a sua autoridade. Ele não usa autoridade, esquece que tem autoridade, não usa a sua força, é um banana, passivo. A gente falava isso porque a gente lembrou de Jacó, que falava, né, que Jacó era pacato. Falei, pacato é diferente de passivo, né? Então, nós temos aqui um relacionamento, ou seja, destrutivo, tóxico entre marido e mulher, ou seja, e aí nós temos uma geração de mulheres que foram criadas para não depender do homem, e talvez você ouviu isso da sua mãe, falou, nunca dependa de um homem, né? Só que Deus nos cria, Deus nos constrói, Deus nos dá uma estrutura que a gente se complementa, ou seja, e não existe mulher, ou seja, não existe um homem, ou seja, que são autônomos, independentes. Nós somos criados e a nossa plenitude vai se encontrar nos relacionamentos. Se completa nas amizades, se completa na família, se completa na paternidade, se completa na vida conjugal. Todos nós nos completamos. Não quer dizer que a pessoa adulta que não casou não se complete, porque existem outros relacionamentos suficientes, mas nunca a pessoa sozinha é plena. Ou seja, você vai conseguir se encontrar no outro. Você vai se completar, Deus vai usar um na vida do outro. E aí filhos que crescem num ambiente de pais que não tem muros no relacionamento, ou seja, da mulher que não entende, ou seja, qual é o seu papel no casamento, ou o homem que não entende o seu papel, que olha para um casal que não tem muros entre si, que não entende as suas responsabilidades, que não entende a sua identidade, filhos que vão ser emocionalmente destruídos. Ou seja, a importância que a gente tem de muros na nossa jornada, na vida profissional. Às vezes as pessoas abusam dos outros quando não se estabelecem muros. Talvez você seja uma pessoa muito boa, boa demais, e as pessoas abusam de você. Como é difícil colocar muro. Ou seja, como é difícil, eu já contei aqui, teve uma experiência em um momento da minha vida que a Acla me deu um livro de presente. Aprenda a dizer não. E como pastor eu não sabia dizer não. Tudo eu aceitava. Tudo colocava sobre mim. Tudo eu fazia. Tudo eles pediam. E sabiam que eu ia fazer. É esse momento que eu falei, não, eu preciso identificar meu muro. Identificar qual que é a minha responsabilidade. O que me pertence e o que não me pertence. Saber identificar o que está dentro da minha responsabilidade ou não. Então os muros são importantes. E agora eu quero olhar com vocês para Neemias, e a palavra-chave que eu quero destacar aqui é realidade, né? Repita comigo, poder da realidade. Poder da realidade. Nós vamos olhar para Neemias e aprender que existem 3 dimensões aqui do poder da realidade. A primeira dimensão aqui, quando nós falamos de realidade, por isso que essa realidade é poderosa, quando Neemias ele é confrontado pelo relato, né, do seu irmão, né? Ou seja, e aqui esse relato sobre como estão os muros, que os muros foram destruídos, que está tudo em ruína. Ou seja, há um impacto aqui, ou seja, da realidade dos muros.
Então, a primeira realidade aqui é a realidade dos muros. Como é que Deus tem trazido para você a informação da realidade do muro? Aqui, Neemias, ele tem informação sobre o muro através de um relato de alguém. Mas Deus vai usar instrumentos para nos permitir perceber a realidade dos muros. Ou seja, muitas vezes eu não estou enxergando a realidade do meu casamento, eu não estou enxergando a realidade da minha vida profissional, eu não estou enxergando a realidade dos muros da minha vida financeira, eu não estou enxergando as realidades dos meus muros emocionais. Por isso que eu sou uma pessoa que está destruída emocionalmente, porque eu não consigo dizer não, eu não consigo estabelecer limite, eu não consigo lidar com a ansiedade. Ou seja, quando que Deus me dá um relato, me faz enxergar a minha realidade dos muros? A realidade dos muros. Então, sempre Deus vai nos ajudar a entender a realidade dos nossos muros, desses muros que estão em ruína. E há estruturas dentro dos muros. O muro, ele tem o quê? Por isso que o texto vai dizer, os muros e as portas queimadas. Por isso, o que isso significa? As portas, elas tinham uma função muito importante. Elas tinham, onde é que eram feitos os julgamentos? Ou seja, nas portas. As portas eram o lugar da autoridade. Se a gente lembrar aqui da história de Ruth, ou seja, eles vão lá à porta da cidade para que pudessem julgar. A porta é o sistema de controle alfandegário. Se alguém entrava para vender alguma coisa dentro da cidade, tinha que ter autorização, isso já existia. Já pagava imposto ali, né? O imposto você pagava antes. O pessoal que chegava ali trazer alimento, coisa assim para vender dentro da cidade, já pagava imposto ali. Ou seja, há uma estrutura dentro dessa estrutura maior que são os muros, que são as portas. Às vezes o muro não está em ruína, mas as portas não estão funcionando, as portas estão queimadas. Talvez a estrutura, boa parte da minha vida está organizada, mas talvez as portas não estão funcionando. As portas eram fechadas ao final da noite. Por isso que nós temos aquela expressão de Jesus sobre a porta da agulha. A porta da agulha era um acesso menor, específico, durante a noite, quando a porta era fechada. Chegava alguém de madrugada, não abria aquelas portas enormes. Você abria essa porta menor, que era a porta da agulha. Ou seja, você tinha... Por isso que as portas dos inimigos vão lançar flechas inflamadas, né? As flechas inflamadas, o Salmo vai dizer isso, ou seja, flechas inflamadas aqui não queimavam o muro. Você não derrubava o muro com flecha inflamada. O que as flechas inflamadas faziam, essas flechas com fogo? Queimavam as portas. E você queimando a porta, você invadia. Quem daqui gosta de assistir filme de época medieval, quem assistiu Games of Thrones, ou seja, você tem várias estratégias militares aí para derrubar a porta. Ou aquelas toras, ou põe fogo, de alguma maneira você derrubar a porta. Então, muitas vezes, qual que é a realidade? Como é que estão meus muros? Como é que estão as portas? Às vezes o muro não está caído, só que a porta não está lá. Ou a porta não está sendo fechada. Talvez ela até está lá a porta, mas eu não estou fechando as portas. Então, assim, não estou sabendo usar minhas portas. Então, aqui o primeiro lugar que nós temos é a realidade dessas estruturas para a minha vida, minhas estruturas de identidade, as minhas estruturas de responsabilidade, de segurança. Às vezes o seu casamento está tudo muito bem, mas tem uma área do seu casamento que você não está cuidando. Tem portas permitindo que entrem problemas do seu relacionamento. Eu brinco aqui, o pessoal às vezes pega no meu pé, né? E tem gente que não gosta, sempre ouvi isso, mas não vou parar de dizer, né? Por exemplo, uma grande porta queimada, um problema nos relacionamentos conjugais é o videogame, né? Aí você tem os maridos, aí a turma... Eu nunca vi uma noiva, uma mulher dizer assim, que fica feliz com o videogame depois que casa. Enquanto está lá namorando e tal, né? Não percebe, às vezes, que algo que é tão simples. Ou o futebol de quarta-feira, né? Ou então, assim, ao sair com as amigas. Tem coisas pequenas, né? Ou seja, que abrem portas, né? Está lá a estrutura que podia ser muito bem usada. Então, em primeiro lugar, nós temos a realidade dos muros. Agora, continua comigo. Depois que ele descreve, né, a partir do versículo 3,
olha a expressão do versículo 4. Quando ouvi isso, eu sentei e chorei. Ele teve um impacto com a realidade dos muros. Ele sente e chora. Continua. Durante alguns dias eu lamentei, jejuei e orei. Ou seja, então não é só aquele impacto do momento. Tem gente que, na hora, mas depois passa. Né? O impacto aqui é permanente nele. Nos próximos dias ele vai lamentar. Ele vai retroalimentar, que aquilo vai ficar na cabeça dele, no coração dele, na alma dele. Ele vai jejuar, ele vai orar sobre aquilo. Quando eu olho para esse impacto na vida de Neemias, aí depois na sequência nós temos essa grande oração, né? Grande oração aqui. Nós poderíamos, como eu falei assim, ter um manual de oração que só nas orações de Neemias. Então até o final do capítulo nós temos a oração de Neemias, né? E depois que ele termina, nesse tempo era copeiro do rei. Nós temos aqui a realidade das minhas emoções. Ou seja, quando eu tenho a notícia que Deus me mostra a realidade dos muros, quando Deus me mostra a realidade de como estão as portas, isso me impacta ou não? Muitos de nós estamos insensíveis já. Muitos de nós estamos com os muros e com as portas arrebentadas, e isso não causa mais impacto em nós. Qual que é a minha realidade emocional? E aqui emocional, quando eu falo, é tudo isso que da nossa estrutura, daquilo que mexe comigo, me quebranta, me mói, me destrói, ou seja, tira a minha estrutura. Por que ao olhar, né, para o meu casamento como estão os muros, ou para olhar para a relação com os meus filhos e os muros, olhar para a minha vida financeira e os seus muros, ou dar um exemplo, olhar para a igreja e os seus muros, não me faz mais lamentar, não me faz mais orar, não me faz mais jejuar, não mexe mais comigo. Ou seja, eu tenho as minhas emoções cauterizadas. Paulo vai usar essa expressão, né, sobre a mente cauterizada, que é essa mente cauterizada, essa mente que foi sendo queimada aqui, ou seja, e ela perdeu a sensibilidade, uma consciência cauterizada, ela não tem mais sensibilidade. Ou seja, eu não sou mais abalado, eu vejo o relato dos muros, e você pode perceber isso, ou seja, quando você ouve dos muros de alguém, você ouve do divórcio de um amigo, isso não mexe mais com você. Se ouve de alguém que se perdeu na vida financeira e arrebentou, isso já para você. Ou seja, qual que é a minha realidade emocional? Quanto hoje eu estou sensível à realidade dos muros? Então, quando eu falo de emoções, não é ser emotivo, mas ser sensível. O quanto hoje eu sou sensível a isso. O quanto, quando Deus me mostra a realidade de muros, das portas, isso ainda mexe comigo. Talvez já mexeu, por que não mexe mais? O que aconteceu ao longo do caminho que eu perdi a sensibilidade? O que aconteceu ao longo do caminho que eu não sou mais afetado por isso? É o poder da realidade. A realidade, ela nos mostra os nossos muros. Ela também põe luz sobre nós. A realidade das nossas emoções, da nossa sensibilidade. O Neemias, ele chora, ele desmonta, e isso permanece dele. Ele não é algo passageiro, não é só, fiquei triste, agora magoei, fiquei triste agora, acabou com o meu dia. Mas não tinha que acabar só com um dia, tinha que acabar com vários dias, né? Você tinha que acordar já com isso. Quando a gente ainda tem sensibilidade, isso nos incomoda. Ou seja, você tem uma discussão, você tem uma DR, você tem uma conversa muito profunda com a sua esposa, com o seu marido, e no outro dia parece que não aconteceu nada. É sinal de que a gente perdeu a sensibilidade. Você vive um drama com o seu filho, um momento difícil, e no outro dia parece que está tudo bem. Ou seja, porque nós estamos perdendo a sensibilidade. Nós precisamos pedir a Deus que Ele restaure a nossa sensibilidade. Aqui não tem a ver se você chora ou não chora, se você é chorão ou não.
Tem gente que vai assistir propaganda de margarina e chora, né? Então não é sobre isso. Aqui a ideia da sensibilidade, o quanto que isso toca você, do jeito que é tocar você. Para alguns aqui, você não vai derramar rios de lágrima, porque você é assim. Mas o que é a expressão de sensibilidade de ser tocado para você? Que te tira do teu estado normal. Eu queria agora trazer para você uma outra realidade, final do capítulo 2, porque aí no início do capítulo 2, nós temos essa ida de Neemias ao rei. E ele tem uma grande preocupação sobre isso, e ele fala isso para o rei. Por quê? O pescoço dele está em jogo aqui. Ele manifestar o seu rei, ele podia ser morto. Ele não podia falar isso para o rei, dependendo do que o rei tivesse, né? Se o rei estava com a pá virado ou não, mandava matar ele, pronto. Era isso. Ele é só um copeiro. Então, ele tinha que ter, por isso que ele vai pedir que eu tenha bom êxito, né? Que o rei me seja favorável. Ele sabia o que isso representava. Ainda mais ele pedir para ficar fora. Ele é um funcionário de autossegurança, de alta confiança. O rei não arranja copeiro toda hora. E ele vai pedir para ficar longe, né? Então tinha muita coisa desfavorável para ele. E ele vai falar, não, que o rei me seja favorável. E pode ver que ele não pede. Só que chega uma hora que essa pessoa que é sensível, ela não consegue mais não expressar isso. E o rei vai perceber, por que você está triste? E o rei tem sabedoria para discernir, não é doença. Você não está doente, você está angustiado. O rei conhecia tanto Neemias, ou seja, porque no relacionamento a gente conhece. Se a gente perdeu a sensibilidade, a gente olha para o filho e não conhece mais o filho. Está na cara e você não vê. Está na cara da sua esposa, você não vê. Está na cara dos seus pais, você não vê. Está na cara do seu funcionário e do seu chefe, você não vê. A gente perdeu da leitura pessoal, né? Hoje nós somos analfabetos emocionais. A gente não consegue mais ler a angústia das pessoas. A gente é analfabeto de relacionamento. A gente não consegue mais fazer leitura das pessoas. Ele fala assim, você não está doente, você está angustiado. Fala aí. E aí então ele diz que ele vai orar. No texto parece sim, o Neemias falou, me fala isso. O texto fala e ele responde para o rei, né? Com muito cuidado. Eu fiquei com muito medo, mas eu respondi, que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não pareceria, ele é verdadeiro com o rei, não pareceria triste. Aí ele vai descrever, meus pais, os antepassados estão lá, está assim, assim. O rei pergunta, você quer que eu faça? Ele fala, depois de orar ao Deus do céu, não diz quanto tempo. Pode ver que Neemias não resolve ali. Ele falou, depois de orar. Ele não sabe quantos dias foram que ele se preparou para levar a resposta ao rei. E ele leva a resposta ao rei. E perceba que o Neemias, ele não pede, não é só assim, eu tenho que ir lá restaurar o muro. O Neemias tem tanta consciência da realidade dos muros que ele percebe, eu vou precisar sair, eu vou precisar de madeira, eu vou precisar de material, eu vou precisar de autorização. Porque ele tem a realidade. Quanto melhor a nossa leitura da realidade, quanto mais a gente se conhece. Então ele conhece da realidade, ele sabe o que pedir ao rei. Ele se conhece, ele tem medo, ele tem cuidado na maneira como ele vai pedir ao rei. O texto termina, o rei atendeu a esses pedidos. Mas como termina o versículo, nós estamos, o versículo de número 8. Como termina o versículo de número 8? Termina com o rei atendendo? Não, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu, mas sabe por que o rei atendeu? Porque a boa mão de Deus estava sobre mim, a bondosa mão de Deus estava sobre mim. A realidade espiritual. Qual que é hoje a minha realidade espiritual? Esse Neemias, ele é um homem de oração, ele vai orar. Ele vai buscar discernimento de Deus. Ele vê as coisas acontecendo. Ele fala assim, não é porque eu soube falar com o rei. É porque Deus é bom. É a mão de Deus agindo.
porque é a pessoa que entende a realidade espiritual. Então não é só que se eu estou ou não pecando, é uma pessoa que tem discernimento espiritual, uma pessoa que está atenta à realidade espiritual. Ele está percebendo isso, fala assim, isso aconteceu porque foi a boa mão de Deus. Por isso que é o poder da realidade. O quanto nós somos transformados quando nós entendemos a necessidade. Nós entendemos o quanto nós somos responsáveis e nós temos uma dimensão espiritual da realidade. Essa dimensão de que foi a boa mão de Deus, ou seja, eu entendi o que eu precisava, eu consegui ler a realidade. Essa realidade me impactou. Os muros me impactaram. E eu sei que não sou eu que resolvo, nem o rei que resolve, que é Deus que resolve. Muitos de nós vamos ficar nas duas primeiras realidades. E a sua vida vai melhorar se você, pelo menos, conseguir enxergar a realidade dos seus muros, se você conseguir, pelo menos, identificar a sua realidade emocional. Sua vida vai mudar muito, vai dar um salto de qualidade na sua vida. Agora, se você quer viver plenamente o que Deus tem para você, você precisa aprender sobre a realidade espiritual. E aqui eu não estou falando só de vocês ter aí esse raio-x, vendo o capeta em tudo quanto é lá, tem um capeta ali, tem um capeta lá, né? Sai capeta. Existe uma realidade espiritual também, existe uma batalha espiritual, mas não é só isso. Isso, pelo contrário, ou seja, muitas vezes tira das pessoas profundidade. Quando tudo é capeta, você não tem mais responsabilidade. Quando tudo é demônio, você é uma pessoa muito boa. As pessoas não têm problema. Existe uma realidade, existe uma realidade. E aqui eu poderia, da mesma maneira, falar quando nós fazemos uma leitura da realidade política do país. Ou seja, existe uma realidade espiritual do Brasil, com certeza. Com certeza. Hoje de manhã eu estava conversando, porque teve uma feijoada maravilhosa lá no Figueirinha, e aí eu fiz uma mensagem sobre o guisado de lentilha, né? E eu lembrei sobre a questão da feijoada, e ela traz também aqui uma jornada que representa a espiritualidade dos povos afros. Ou seja, existe uma realidade, não é só cultura. Embora hoje haja uma leitura de que a realidade afro seja só cultural, mas para nós a gente sabe que não é só cultural. O quanto eu tenho discernimento disso. O quanto eu tenho discernimento disso. Semana eu conversava com o Gui sobre uma situação, assim, nós tendemos a posturas. O C.S. Lewis, num livro dele, chama Cartas, né, a um aprendiz do diabo, né? Então, assim, é um livro muito interessante, ou Cartas do Coisa Ruim. A carta, o livro, ele representa o seguinte: um diabo mais velho enviando cartas, né? Então, para o seu sobrinho, né, que está aprendendo a ser aí o demônio na vida de alguém, né? Então, é muito interessante a leitura que ele faz dessa realidade. E ele começa o livro dizendo o seguinte: não é uma pergunta de onde surgiu esse livro, mas duas coisas que você precisa saber. Duas grandes mentiras que o diabo conta. Primeira mentira, que ele não existe. Né? Essa é a primeira mentira que ele conta. E a segunda mentira que ele conta é que ele é forte demais. Ele vai contar essas duas mentiras. Ou que ele não é nada, que ele não existe, ou que ele é poderoso e muito grande. Os dois são mentiras. Nós aprendemos na realidade espiritual, ou seja, que existe uma dimensão espiritual, existe uma realidade espiritual. Eu converso muito com as pessoas quando estão lidando com doença e pergunto assim, o quanto que isso pode ser ou não espiritual. Eu falo, um sinal de que às vezes nós temos uma realidade espiritual envolvida numa doença física, porque você vai para a medicina e a medicina não consegue discernir. Isso é um sinal. Falou, peraí, se a medicina não consegue discernir, ou seja, abre para nós uma possibilidade de perguntar. Falei, talvez aqui nós tenhamos uma realidade espiritual, ou seja, nós não somos céticos, incrédulos, assim, que não existe. Existe. Mas a principal leitura da realidade espiritual não é sobre o inimigo, não é sobre a opressão. O texto termina falando do Sambalat e do Tobias. Nós vamos falar muito dessas duas figuras aqui. Mas a grande questão da realidade espiritual é quem é Deus para nós. O Neemias conhece quem é Deus. E Deus é o centro da realidade espiritual dele, porque é a boa mão de Deus. Ele vai orar ao Deus dos céus. Ele é temente a Deus. Ele começa na sua oração: Tu és Deus grande e temível. Tu és um Deus que guarda a sua aliança. E ele vai lembrar, falei, Deus, esse povo que está lá, ou seja,
O Senhor prometeu, o Senhor foi justo, o Senhor falou, se vocês pisarem na bola, eu vou repreender vocês. O Senhor fez isso. Só que o Senhor também prometeu de que se nós nos arrependêssemos, o Senhor restauraria e traria todo mundo que está espalhado. Ou seja, o centro da realidade espiritual do Neemias não é a batalha espiritual, não é a opressão, não são as dificuldades, é quem é Deus. Ele tem segurança de quem é Deus. Você não precisa ter segurança de entender tudo sobre o capeta. Não se preocupa. A tua segurança é sobre quem é Deus, o Deus a quem você serve. O Deus que você está ajoelhado e prostrado dependendo dele. Essa tem que ser a realidade espiritual nossa. Não se preocupe se você não consegue discernir isso. O seu coração tem que estar apegado a Deus, pode deixar. Por isso que Paulo nos promete, olha, o Espírito Santo, ele transforma em oração nossos gemidos, ou seja, aquilo que eu não sei falar para Deus, o Espírito Santo vai transformar em oração. O Senhor põe os anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Você acha que Deus vai deixar você abandonado porque você não sabe dar nome para o capeta, você não sabe enxergar o que está acontecendo? A sua preocupação tem que saber se você não está enxergando Deus, se você não está ligado a Deus. A sua realidade espiritual não tem Deus no meio. Aí sim você tem que estar preocupado. Aí que você tinha que estar preocupado. A nossa grande realidade espiritual é a segurança em Deus. A boa mão de Deus. Desse Deus maravilhoso. A boa mão de Deus. O poder da realidade. Que Deus nos ajude nessa jornada, na coragem para mudar, porque Ele quer restaurar as estruturas da nossa vida. Deus quer restaurar as estruturas que estão desfeitas em nossa jornada. Deus quer restaurar, Deus quer nos dar coragem para mudar. Deus quer te dar coragem para mudar seu casamento, para mudar sua vida profissional, para mudar a sua vida emocional, para mudar a sua vida financeira. Deus quer te dar coragem para construir portas que foram queimadas. Deus quer te ajudar a murar. E hoje Ele te chama a atenção. Você está enxergando a realidade dos seus muros? Talvez Ele está colocando os ananes na sua vida e você não está ouvindo. E muitas vezes os ananes não são nem crentes. Talvez Deus está usando um anane aí, que é alguém da sua família. Eu gosto de lembrar disso, quem que vê a luz de ré, né? Quem sabe que a nossa luz de ré está queimada? Você não consegue ver. A não ser que você tenha um espelho na garagem, né? Você põe um espelho lá no fundo da garagem, que eu acho muito difícil, né? São as pessoas que vêm. Deus vai usar a Anani para dizer, olha, presta atenção. Cuidado com os seus muros. Peça a Deus, Deus, me mostra, me revela como estão os meus muros. Que eu não dependa do Anani vir me dizer. Abre os meus olhos para eu ver como estão os meus muros. Nós precisamos ser sensíveis. Deus, restaura a minha sensibilidade. Me perdoa. Talvez essa semana seja uma semana para Deus te moer. Para Deus dizer assim, olha, eu preciso voltar a me humilhar, Deus. Eu preciso voltar a sentar e chorar. Talvez você está tão machucado ou tão cansado da luta que você não consegue mais chorar por causa dos muros. E essa semana seja semana para você dizer, Deus, restaura a minha sensibilidade. Para eu voltar a chorar pelo meu casamento, eu voltar a chorar pelos meus filhos, voltar a chorar pelos meus amigos, eu voltar a chorar pela minha igreja. Muitas vezes a gente olha para a igreja, tem gente que é especialista, tem engenheiro e arquiteto demais na igreja que sabe olhar, né, os muros e as portas queimadas da igreja, só que não choram mais pela igreja. Tem gente que é especialista em grudar no presbítero e dizer para ele, ó presbítero, esse muro está quebrado. Chega no presbítero, ó presbítero, essa porta está queimada. Só que não chora mais pela igreja. Não senta e não lamenta mais, não jejua mais pela igreja. Que Deus restaure, nos quebrante mais uma vez. E que Deus restaure a nossa realidade espiritual. Que a nossa vida tenha essa realidade onde Deus está no centro. Que nós dependemos da boa mão de Deus. Que mesmo que o rei seja favorável, nós pedimos para Deus para que o rei seja favorável. E Deus respondeu. Deus está no centro da realidade espiritual. Deus está no centro do nosso casamento. Deus está no centro da educação dos nossos filhos. Deus está no centro da nossa vida profissional e espiritual. Deus está no centro da nossa igreja. Amém, irmãos? Deus quer nos mostrar isso, o poder da realidade.
E essa é a obra do Espírito, Ele que nos mostra, nos convence. Se eu pudesse fazer aqui um puxadinho no texto bíblico, né? Tem gente que vai ficar assim arregalado, pastor, né? É Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo e da realidade, né? É Ele que convence, é Ele que está nos visitando, é Ele que te trouxe aqui para ouvir hoje você sobre os muros, é Ele que nos está visitando como igreja, é Ele que está nos visitando na relação, nossas relações pessoais, interpersonais, pessoais e profissionais, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, nos apresentamos diante de Ti e nós precisamos de coragem para morar. Deus, revela-nos quais são os muros da nossa vida e como eles estão. Revela-nos como estão as estruturas dos muros, revela-nos como estão as portas, revela-nos inclusive se os nossos muros estão sem sentinelas, ó Deus. Muitos de nós estamos com muros sem atalaias. Deus bendito, nos revela se há brechas nos nossos muros. Talvez nossos muros não estejam ruínas, mas tenham brechas que precisam ser reparadas. Deus, talvez muitos dos nossos muros estão tudo ok, e nós estamos fugindo de olhar para aquele muro que precisa de atenção. Nós estamos olhando para os muros que estão bem para fugir dos muros que precisam da nossa agora atenção, Senhor. Restaura a nossa sensibilidade, nos quebranta, nos mói, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos voltar a confiar na grande realidade espiritual. Que o Senhor seja o centro, Senhor. Pai, não é a nossa habilidade financeira, não é a nossa capacidade profissional, não é a nossa inteligência emocional, não é a nossa sensibilidade, não é a nossa capacidade, nossa inteireza, nosso comprometimento moral, não é a nossa honestidade, mas é a Tua boa mão, Senhor. Deus, restaura a nossa humildade de reconhecermos que não somos nada sem o Senhor. Pai, visita-nos, visita a nossa igreja, dá-nos coragem para morar, ó Pai. Abençoa-nos nessa jornada, ao refletirmos sobre a Tua palavra, registrada, Senhor, através da história, das memórias do Teu servo. Fala conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana, conversava com o Celestino, com a Marisa. Deus vinha colocando isso no coração. E viu o Celestino, aí Deus tem um pastor amigo meu, o Vitão, lá de Rio Preto, que ele falou assim, que Deus é um fanfarrão, né? Deus é um fanfarrão. Deus estava nos incomodando, eu compartilhei com ele sobre isso, e eu ainda não tinha feito essa preparação da mensagem. Aí quando eu parei para falar assim, é Deus, né? É Deus que vai juntando as peças do quebra-cabeça. Eu refletia com eles e o desafio, né, de a gente ter uma jornada de oração como igreja. Por isso eu quero desafiar você para 40 dias de jejum e oração. Então, pode pôr para nós aí. E como nós queremos fazer essa jornada? Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 41, 19 a 20. Qualquer dia eu e o Vini vamos contar os testemunhos aqui de como nascem as artes aqui, né? Mas Deus, Ele age no nosso meio aqui, a gente vai compartilhando, sai de uma ideia para outra, Deus fala quando Deus nos mostra. O Vini, no primeiro momento que ele preparou essa arte, tinha esse deserto e a árvore ali. Aí eu lembrei desse texto de Isaías, falei, Vini, vamos pôr uma árvore saudável aí no meio desse deserto. E eu lembrei do texto de Isaías, que eu quero ler com você, e Isaías capítulo 41, versículo 19 e 20. Claro que eu podia pôr o texto das palmeiras, né? Com a palmeira florescerá o justo. Tem uns que iam se alegrar muito, né? De eu colocar esse texto, né? Aqui na semana de oração. Versículo 19 e 20. Plantarei árvores no deserto. E aí ele vai descrever todas as árvores que ele vai plantar. Cedro, acácia, murta, oliveira, cipreste, abeto, pinheiro.
versículo 20. Assim, todos que viram este milagre entenderão o que ele significa. O Senhor fez isso. O Santo de Israel o criou. Ele plantará árvores no deserto. Ou seja, e quando as pessoas verem essa resposta, eles vão entender, foi Deus quem fez. Nós queremos buscar a Deus em oração e pedir a Deus das árvores que nós precisamos que Ele plante nos nossos desertos. Eu não sei qual que é o deserto que você está enfrentando, mas Ele vai plantar árvores no deserto. Nós, como igreja, estamos vivendo um momento importante para nós. E nós vamos pedir a Deus, Deus planta árvores agora aqui no nosso meio. E quando Ele fizer esse milagre, nós vamos dizer assim, porque veio um pastor novo, porque não sei. Não, o Senhor fez isso. Quando virem esse milagre, o Senhor fez isso. Então, pastor, mas como é que fica esses 40 dias de jejum e oração? Nós vamos começar na próxima quarta-feira. Então, quero convidar você na próxima quarta-feira, no nosso culto de oração aqui. Nós vamos dar início à nossa jornada de 40 dias. Mas e se eu não vier? Não tem problema. O que vai acontecer durante esses 40 dias? Todos os dias eu vou fazer no nosso Instagram uma devocional. Então, você vai ter todos os dias, você não tem costume de usar, mas vai lá, né? Ou seja, e você, então, o nosso Instagram, eu imagino que deve estar conectado com o nosso Facebook. Se você usa Facebook, vai aparecer no seu Facebook também. Então, ouça a reflexão e ore comigo todos os dias. Nós também vamos publicar no nosso grupo do WhatsApp, né? Ou seja, motivos de oração para cada dia. Então, mesmo que você não venha aqui, né? Mas olhe lá os motivos e ore. Tire 2 minutos, 5 minutos, ou 1 minuto de oração. Ou seja, em que você para diante daqueles pedidos e fala, Deus, ouve esses nossos pedidos aqui. E nós vamos desafiar você também a jejuar. No próximo domingo, nós vamos ter um painel ali na entrada, para você escolher 1 ou mais dias para você jejuar. Pastor, como é que eu jejuo? Ou seja, você pode fazer esse jejum de alimento, né? E tem o que a gente chama de propósito, né? O propósito é quando eu separo outra coisa que não é só alimentação, né? Então, tem pessoas, por exemplo, eu já vou dizer para vocês, qual vai ser meu jejum, irmãos? Café, né? 40 dias sem café, é só Jesus mesmo, gente. Só Jesus. E assim, então, mas não, eu vou jejuar um dia de café? Não, aí não é jejum, né? Aí que nem eu vou separar os 40 dias sem café, né? Então, você pode me chamar para ir na sua casa, aí você me serve chá, né? Você pode me servir suquinho de laranja, né? Chazinho, né? Mas eu vou jejuar. Um dos meus jejuns é café. Você pode tirar um dia, você pode tirar um período, né? Você pode dizer, não, eu vou ficar sem TV, né? Não vou abrir mais meu Netflix. Não, eu vou diminuir as minhas redes sociais. Então, assim, não é só o alimento, você pode também fazer propósitos aqui. Então, quando a gente fala do jejum, além do jejum, quanto a esse processo de quebrantamento nosso, ou seja, tem também isso de você fazer outros propósitos. Deus conhece, Deus vai te ouvir, sabe disso? Deus conhece, fica tranquilo, tá? Deus não é moralista e legalista como a gente pensa às vezes, tá bom? Então, e nós vamos terminar a última semana aqui, será uma semana de oração, que nós vamos nos encontrar todos os dias para orar, né? Nós já fizemos isso no início do ano, quem participou, né, da nossa semana de oração. Então, nós vamos desafiar você também, que possa separar todos os dias, ou um dos dias. E no domingo, dia 26, nós vamos ter um culto abençoado, em nome de Jesus, entregando a Deus nossos 40 dias de jejum e oração. Então, quarta-feira, se você puder estar aqui, mesmo se você não tem costume, se é difícil para você a quarta, pelo menos venha nessa quarta-feira que nós vamos consagrar a Deus nossos 40 dias aqui de jejum e oração. E você que não puder, então nos acompanha aí, né, no Instagram, nos acompanha lá no grupo da igreja, ore conosco. A partir de semana que vem, entra na nossa escala aí de jejum, separe, então participe conosco, né? Nós queremos ver Deus fazendo milagres. Tá bem, meus irmãos? Ih, rapaz, depender disso, assim, tá mais fácil o Brasil ser hexa, né? Claro. Tá bom, meus irmãos? Vamos ficar de pé.
Vocês perdoam o pastor, né? O pastor se empolga, prega demais, né? Assim, mas vocês amam o pastor, né? Vocês continuam me amando, né? Assim, vocês não desistem de mim, né, gente? Então, quero chamar o presbítero Jesus aqui para essa oração final, para impetrar a bênção sobre nós, uma semana abençoada para você. Boa noite, graça e paz. Amém? O pastor pregava sobre sensibilidade e nós temos que ser sensíveis mesmo. E muros, quando ele falou de muros, nós temos também que entender que há muitas pessoas que precisam dos seus muros serem reconstruídos. E essa semana eu estava em casa e o Senhor falou: vai em tal casa, na casa de uma pessoa, de um jovem, e fala de Jesus para ele. E eu fui até a casa dele e falei de Jesus para ele. E ele entregou a vida dele para Jesus. E agora é um discipulado, né? Nós temos que estar discipulando essa vida. Então Deus, ele faz isso, irmãos. Sensibilidade pela vida que você entende que é necessário. Sabe, Deus te chama para você fazer a obra, para você fazer missão, para você falar de Jesus para alguém. Vá, seja sensível, entenda que tem vidas que estão destruídas, e é importante, isso é muito importante. Eu quero desafiar você essa semana, para que você ore a Deus, e fale assim para Deus: Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá? Para quem o Senhor quer que eu fale de Jesus? Olha o Senhor, não precisa ter medo não, Ele não vai te mandar você para a África, não vai se mandar você lá para a Ásia, Ele vai te mandar aqui, ó, no bairro, na cidade aqui, para ficar tranquilo. Sábado agora, das 14 horas, a gente vai estar fazendo esse trabalho. E eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, para você ser sensível pelas almas que estão precisando, e não são poucas, que quando você chega para falar de Jesus para ela, ela se derrama, ela chora, ela fala: eu preciso muito ouvir, e ela fica muito agradecida quando você fala de Jesus para ela. Então, sábado agora nós vamos sair, o grupo de evangelismo da igreja vai estar saindo, e eu quero chamar você: mas eu não sei o que. Vai com o grupo, vai lá com o grupo, sai com o grupo, apenas se disponha a falar: eu quero ir, eu quero ir, eu quero tirar 1 hora no sábado, às 14 horas, para eu ir com o grupo, para eu poder estar falando de Jesus. Nós vamos estar fazendo um trabalho muito bacana no sábado, e eu quero pedir para você orar. Não quero que ninguém vá na porta e diga: Jesus, eu quero ir. Não, ore, coloque perante o Senhor: Senhor, eu devo ir? Fala assim para Deus: Senhor, eu devo ir no sábado para falar de Jesus, do amor de Deus para alguém? Se Deus falar assim, vai, você vem. Se Deus falar assim, não vai não precisa ir, aí você não precisa nem ir, tá bom? Amém? Amém? Ô pastor, combinaram aqui, ó. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer o Senhor, Pai, porque esta palavra, ela tem mesmo que vir aos nossos corações e impactar, meu Pai, as nossas vidas, Pai. De tal forma que a gente possa entender, meu Pai, que há vidas que estão aí tão perdidas nesse mundo, sem conhecer o Teu amor, Pai. E nós aqui, ó Pai, que conhecemos, que um dia também nós ouvimos alguém falar de Jesus para nós, e então, meu Pai, chegou agora a nossa vez, Pai, de irmos e fazer Tua vontade. Quantas pessoas estão aí, Pai? Desperta-nos, ó Pai, para que possamos orar ao Senhor, Pai, e o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa direcionar as nossas vidas para levar umas boas novas a tantas vidas que estão
precisando, meu Pai. Eis-me aqui, Senhor. Envia a mim. Que o Senhor nos fortaleça e nos conduza para uma semana de bênção, de vitória, e que nós possamos mesmo ser sensíveis a tantas vidas que estão por aí, Pai. A tantas vidas. E ajuda-nos, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que o grande amor de Deus, esse amor tão maravilhoso, que entregou Jesus Cristo na cruz, para nos libertar, para nos dar vida eterna. Que a graça de Cristo Jesus, que morreu no meu lugar, no seu lugar, para que nós estivéssemos aqui nessa noite, em comunhão, cada um. E as consolações do Espírito Santo de Deus, que cada dia nos ensina que nós devemos fazer a vontade do Pai. Seja com você hoje e com a sua família. E todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus.